Boa tarde, galera! Sejam todos muito bem-vindos. SBT Esporte começando e hoje já vou logo avisando que o programa tá daquele jeito, viu? Choque Rei foi um verdadeiro clássico. Teve treta, reclamação com a arbitragem, pênalti, VAR, aquela confusão toda que a gente já tá acostumado, tá? Então vem participar com a gente, vem fazer parte desse debate. Manda aqui, ó, o WhatsApp já tá aparecendo aí na tela para você enviar sua reclamação, sua corneta, sua dúvida, o que você quiser falar comigo e com o Caio. 18 991 437891. A gente também já vai falar depois do Choque Rei, né, sobre reforços chegando no Corinthians, no Santos e também mostrar para vocês os estádios da Copa do Mundo. Como eu entreguei na cabeça, Caio Esteves está aqui comigo hoje. Boa tarde, beleza, Caio. Rafa? Como tudo vai? certo? Tudo certinho? Clássico Tranquilo? daquele jeito, né, Caio? Rapaz, cara, foi melhor do que eu imaginava. Eu esperava um jogo bem estudado, bem truncado. Pelo menos no primeiro tempo ali, as equipes se estudando, para no segundo a gente ter uma definição, mas não foi o que aconteceu, né? O jogo ele começou muito bom, muito movimentado, chances para os dois lados, até o Palmeiras no começo começou jogando bem, mas depois ficou um pouquinho chato, ficou mais truncado, mais estudado, mas enfim, no geral, 4 gols, um jogo bem legal de acompanhar mesmo, valeu a pena para quem decidiu sentar no sofá ontem, ou onde quer que estivesse, que estava passando também no YouTube, ontem deu né? para assistir de tudo quanto é lugar, dava para né? ver de qualquer lugar do celular, inclusive, valeu a pena para quem decidiu ver o jogo ontem, acho que ficou satisfeito. Claro que o palmeirense, um pouco de dor de cabeça porque perdeu o jogo, mas falando de futebol, o jogo foi bem movimentado, foi bem bacana de ver também. É isso aí, então não vão ficar enrolando aqui, porque no Choque Rei deu São Paulo, o tricolor foi muito bem e amassou o Palmeiras, abrindo uma ótima vantagem para o segundo jogo. Calheri e a molecada lá de Cotia estavam impossíveis, vamos ver como que foi. O São Paulo abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O árbitro foi chamado pelo VAR para consultar um lance de mão de Marcos Rocha e ele deu na cal. Calheri foi para a bola e fez 1-0. Aos 19 do segundo tempo, o tricolor fez o segundo. Nestor dominou e tocou. Pablo Maia ajeitou e bateu. A bola desviou e foi para a rede, 2-0. Aos 36, o São Paulo fez mais um. Escanteio na área, jogada ensaiada. Igor Gomes desviou no primeiro pau e Calheri apareceu para marcar, 3-0. O Palmeiras descontou no fim do jogo. Falta lateral, Rafael Veiga bateu forte e a bola desviou em Calheri para enganar Jandrei. Fim de jogo, São Paulo 3, Palmeiras 1. Caio, a torcida do São Paulo bateu recorde, né, no pós-pandemia, mais de 65 mil torcedores presentes lá no Morumbi. Fez uma festa linda no começo do jogo, apagaram as luzes, todo mundo com a lanterna do celular ligada lá. E em campo, o time correspondeu, foi para cima do Palmeiras e abriu uma ótima vantagem para a segunda final. Ótima vantagem, Rafa. Até surpreendeu o jeito que o São Paulo jogou, principalmente como começou o jogo, realmente indo para cima. Eu acho que o Rogério deve ter falado muito para os jogadores, vão aproveitar a festa, vão aproveitar o mando de campo. Ontem deu para dizer, e contra o Corinthians já tinha acontecido isso, que o torcedor ele fez a diferença para fazer esse time do São Paulo ser muito mais enérgico, ser um time mais constante, ser um time que corre e briga muito por cada bola. Eu acho que o São Paulo entrou com essa pegada e o Palmeiras entrou. O Palmeiras ele sempre entra concentrado, o Abel é um cara que cobra muito isso também, mas é difícil quando tem dia que as coisas não dão certo. E ontem foi o dia do Palmeiras. Dudu começou até o jogo criando algumas chances, mas não foi bem no geral. Rafael Veiga muito apagado também. As bolas pro Rony chegavam, mas não chegavam redondas. Enfim, o Palmeiras jogou bem abaixo. Acho que sentiu muita falta do Danilo no meio-campo. O São Paulo dominou o meio-campo do Palmeiras. Zé Rafael muito apagado também, tanto que foi substituído no segundo tempo. Enfim, São Paulo fez uma partida muito equilibrada, mereceu os gols. Calheri apareceu no momento que tem que aparecer. É esse cara que tem que ser o cara de chegada, o cara que chega para resolver. Resultado muito merecido. São Paulo chega aí para esse segundo jogo com uma grande vantagem, mas eu acho ainda, Rafa, que o gol do Veiga dá uma ponta de esperança para o Palmeiras para buscar esse resultado. São Paulo chega, lógico, como favorito com 2-0 no placar, um 3-1 que representa 2-0, mas eu acho que se o Palmeiras pegar firme e fizer um grande jogo, acho que pode chegar. Eu acho que pode chegar. E talvez o grande responsável por toda essa mudança pela qual o São Paulo está passando
seja o Rogério Ceni. Então bora conferir as impressões aí dos dois treinadores. Primeiro com o Rogério, o lado vencedor, ele que fez a casinha, o Abel caiu e o Rogério foi muito bem na leitura de jogo. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? Essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que o 3-0 ele nos deixava numa situação mais confortável. Mas se você vendesse para alguém um 3-1 antes do jogo, você compraria. Então, né, não podemos também reclamar. Se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Então, nós temos que agora nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo de muita concentração, de muito físico, como a gente sempre acho que tem batido nessa tecla, nesse campeonato. E que a gente possa fazer por merecer, nesse segundo jogo, levar o título, para trazer o título aqui para o Morumbi, se a gente for merecedor. Bom, agora a gente ouve o Abel Ferreira, o treinador. Ele fez a leitura de jogo e admitiu que o São Paulo foi muito dominante durante a segunda etapa. Primeiro ele deu aquela reclamadinha básica, mas depois ele acabou admitindo. Bora conferir a fala do Abel. Na segunda parte, eu tenho que reconhecer que não entramos da forma que queríamos, e depois o nosso adversário, numa bola parada, num canto, há dois ressaltos. O ressalto do primeiro bloqueio, do cruzamento da esquerda para a direita, depois a forma como bate no Murilo e passa por cima do Everton, é um golo muito feliz, e o 2-0 ali deitou-nos ali um bocadinho abaixo. A verdade é que na segunda parte o São Paulo foi melhor, nós, sobretudo a nível do passe, não tivemos tão criativos e assertivos, falhámos alguns passes sem pressão e não tivemos algumas recepções e nós costumamos estar mais criativos, sobretudo aí a nível do passe, e não tivemos. E depois mais um canto, um desvio ao primeiro posto, e o nosso adversário acabou por fazer 3 golos de sequências de bola parada. A verdade é que nós na primeira parte jogámos melhor e não fizemos golo, e na segunda parte não jogámos tão bem e acabamos por fazer o 3-1, que nos mete na discussão pelo título. É bom esse jeito que ele define, né? Português de Portugal nos mete na discussão pelo título, né? Tá disputando o título, tá vivo, que é o que ele quis dizer. Ô Caio, sobre o Rogério Ceni, ele disse ali do mental. O São Paulo mostrou superioridade, foco, né? Em toda essa parte. E sobre o Abel, a gente viu mesmo o Palmeiras toda hora errando passes e entregando a bola para o São Paulo. O Palmeiras que costuma ser um time que faz as transições bem rápidas e pecou bastante nisso. Pecou bastante, falhou bastante. A questão do passe, o Palmeiras é um time que toca muito a bola, né? E quando isso não funciona, prejudica demais. Mas o Rogério falou a questão física, eu acho que ela está sendo bem falada, ela é fundamental no debate envolvendo esse estadual, né, Rafa? O físico ele está contando demais. O Palmeiras é um time muito físico, o São Paulo se evoluiu para se tornar um time, claro, com técnica, mas também olhando para essa questão física com a molecada no meio campo, que é o grande exemplo que o Abel mesmo falou antes do jogo. Que deu potência, né? Que deu potência para esse time, que é o motor do time do São Paulo. A molecada no meio campo, Rodrigo Nestor, o Pablo Maia, enfim, os jogadores que fazem ali a articulação, que fazem a transição da bola, defesa-ataque. Enfim, o São Paulo foi, eu acho que, muito competente, e a gente estava falando disso antes de começar o programa, né, Rafa? Eu acho que, se a gente analisar no futebol brasileiro hoje, o time que mais evoluiu, eu acho que foi o São Paulo. Sim. Ou um dos que mais evoluiu, deve estar entre eu não vejo ninguém, porque o Flamengo caiu, se a gente for olhar, o Fluminense caiu na Libertadores, no Rio são os dois que ele colocaria, no Sul todo mundo tá mal, em Minas a gente já tem um Atlético num nível muito acima, né? Que manteve. Então, assim, acho que de evolução o time do São Paulo no Brasil é o time que mais evoluiu nesses 3 meses. Né? Agora, a relação rapidinho ao pênalti. Não foi pênalti, pelo amor de Deus, né? Eu acho que aí sim o Palmeiras foi prejudicado no pênalti. Tem razão de reclamar. Eu só discordo um pouquinho quando o Abel ele fala de campeonato manchado, que ele falou isso, deu uma declaração. Ele usou mais uma palavra do português de Portugal, mas que quer dizer isso. Exato. Né? Eu acho que não está nada manchado. São Paulo merece chegar onde chegou, mas concordo que o Palmeiras foi prejudicado pelo pênalti, que não foi pênalti. Não marcaria jamais. A gente percebe que o Abel ele é um cara honesto, assim, sincero, mas na hora de dar o braço a torcer, parece que ele sente um pouquinho, né? Ele não gosta muito de... Ele odeia perder, Isso, né? E ele também não gosta muito de dar o braço a torcer quando ele tem que admitir alguma coisa. Bom, agora a gente vai mudar
mas continuamos aqui no futebol paulista, né? Tem notícia boa aí para a fiel corintiana, mais um reforço chegando, o meia Maicon está de volta, ele veio do Shakhtar, que oficializou a negociação. Bora conferir os detalhes. Dia 2 de abril. O jogador está com 24 anos. Foi formado no Timão, onde conquistou 2 paulistas e um campeonato brasileiro. Ele já está em São Paulo. Só precisa ser aprovado nos exames médicos para se juntar ao elenco. Eu tava até brincando aqui com o Miguel e com o Califa aqui nos bastidores da TV. Até que, enfim, o Corinthians trouxe um reforço abaixo dos 30 anos. Jovem, né? E entra no que a gente estava falando do São Paulo. O Maicon, ele pode vir a dar essa potência que a gente cobra aí no meio-campo do Corinthians, né? Sem dúvida. Vigor físico, né? Exatamente. O Maicon, um volante canhoto que fez muito sucesso no Corinthians em 2017. 2018, começo também, ele foi embora depois daquele paulista que o Corinthians venceu. É um reforço excelente, eu acho, Rafa. Acho que talvez uma das melhores nomes aí da janela. Falando isso hoje. Hoje é fácil falar isso porque hoje a gente está vendo que não está funcionando muito bem com o time mais velho, o Corinthians, nesse momento. Eu acho que ainda vai chegar nessa evolução, mas acho que o Maicon ele chega para dar um gás, é o que você falou. Talvez ele jogando ali como primeiro ou segundo volante, ele é mais segundo volante, né? Que o Corinthians já está bem servido até da posição, mas eu acho que é um cara que pode ser utilizado ali junto. Então, assim, é um reforço que, inclusive, não sei se o pessoal lembra, mas quando ele saiu do Corinthians, ele foi muito sentida a venda dele. Todo mundo falou, pô, era o meio-campo, era o termômetro do meio-campo corintiano e saiu. Então agora chega, eu acho que até o fim do ano, para ser um cara muito importante para esse elenco do Corinthians. O Vitor Pereira deve utilizá-lo aí no meio-campo com bastante regularidade. Eu acho que briga para ser titular, Rafa. Isso, como você frisou, ele tem 2 fundamentos aí que estão em falta no futebol brasileiro, que é batida de fora. A gente está vendo ele cobrando uma falta aí com bastante categoria, tem essa qualidade também. Então é um jogador que pode ajudar muito aí no timão. Desculpa, galera. Agora vamos falar do outro alvinegro, porque no Santos também teve reforço apresentado. O volante William Maranhão, de 26 anos, falou sobre a concorrência no setor e a maratona de jogos que o Peixe vai enfrentar. A concorrência é forte, né? Isso é importante para a equipe do Santos, ter bons jogadores da posição ali. O professor escolher o melhor que está no momento para poder atuar. E eu vou ser mais um deles, que vou brigar ali por posição, com certeza. Vou me dedicar ao máximo aos treinos para poder garantir uma posição, mas o importante é que estão chegando os reforços aí, que é simplesmente para poder ajudar a equipe do Santos. O professor, ele vem pedindo muito ali para nós a exigência, vem cobrando bastante intensidade ali. Uma equipe forte fisicamente, marcação alta o tempo todo, então pode ter certeza que é uma equipe que vem aí, né, para o brasileiro, para a Sul-Americana, forte, sabendo o que quer. E essa intertemporada, essa pré-temporada aí está sendo muito importante, né, para a gente tá chegando ali naquela parte física ideal ali, ou próxima, para poder chegarmos bem aí durante o brasileiro. Caio, esse já chegou, foi apresentado, o outro, por enquanto, só na TV do Santos, 2 volantes aí que chegam no Santos, né, o William Maranhão. Até você e o Mário disseram aqui nas redes sociais, a galera, torcida pegando um pouco no pé da contratação, mas tem que esperar o cara jogar também, né? Tem que dar a chance ali pro cara, tá recebendo a oportunidade. Se for contratado, tem gente vendo que ele tem potencial para ser um jogador utilizado no Santos, então tem que esperar para ver. É que tem muito caso que a gente já viu acontecendo, não só no Santos, mas no futebol em si, que o cara chega e não dá certo, não tem jeito, né? É um risco, é normal, é um risco. Mas, na verdade, eu acho, Rafa, que o Santos para essa temporada é um ponto de interrogação. Na minha cabeça é um ponto de interrogação. O Bustos ele é um cara que, o jeito que ele comanda os times, eu não sei se o Santos tem jogadores com as mesmas características, tanto que está indo ao mercado para buscar esse tipo de jogador. Ele cobra muito em posição física e gosta de jogar para frente. Eu não sei se o Santos vai conseguir manter essa maturidade para jogar assim com os adversários de uma Série A, por exemplo. Então, vamos dar tempo ao tempo, esperar para ver o que ele vai trazer. Vamos ver como vai ser agora no Campeonato Brasileiro, que começa no mês que vem, né? Agora no fim de abril e para maio. Começo de maio, na verdade, né? E não tem muito o que esperar do Santos, sinceramente. Eu espero do Santos uma competição, uma temporada regular. Nada muito além. Não imagino o Santos brigando por nenhum título esse ano. Me acompanha aqui, Caio, porque agora a gente vai conversar com o pessoal de casa. Opa, bora. Só para matar aí sobre esse assunto do Santos, né? A gente sempre fala aqui sobre a análise de desempenho, esse departamento que hoje em dia é muito importante nos clubes brasileiros.
O Santos tem que usar e abusar e sempre fazer boas escolhas por conta aí das questões financeiras que a gente sabe que o Peixe vem vivendo. Antônio Freire aí de Monte Castelo, o Rogério Ceni deu um nó tático no Abel Ferreira e o Palmeiras não viu a cor da bola, levou um passeio do São Paulo. Apesar do VAR ter sido parcial, pois vi 2 pênaltis para o Palmeiras, mas os juízes não viram ou não quiseram ver. O São Paulo mereceu pelo futebol que apresentou os 3-1, até ficou barato. Fez uma análise completa do jogo aí. Eu acho que concordo em partes. Eu acho que a questão do pênalti não marcaria também. É difícil ficar comentando a arbitragem, porque toda vez a mesma desgasta, né? Mas também teve o lance polêmico do São Paulo que empurra o jogador do Palmeiras numa cobrança de bola parada. Enfim, muitos elementos aí pra gente analisar, mas no contexto geral, acho que para passar a régua, São Paulo mereceu vencer, independente dos erros de arbitragem, jogou melhor, fez uma partida melhor, mas o pênalti eu acho que prejudicou o Palmeiras, sim. Isso aí. Próximo, o Paulo Castro, sempre presente aqui. Salve, Rafa e Caio. Eu achava que ia ser 3-0 para o São Paulo. Que alegria. Abraço. Tá feliz, finalzinho, Abel deixou o time vivo ali. O Veiga é um cara muito perigoso, né? Tanto que ele faz o gol e depois tem uma chance que ele finaliza muito forte, bola passa do lado do gol. É um cara que não pode descuidar. É isso aí. Gabriel lá de Cedral. Salve, salve. O que o Palmeiras fez para não ganhar? Jogou mal. Sim. Acho que o meio de campo do Palmeiras... Foi muito mal, né? Sentiu falta do Danilo, o Zé Rafael estava mal, contou muito isso, a bola não chegava nos frenteiros, né? Que o pessoal do Gira da Várzea fala, nos atacantes. Então acho que faltou um pouquinho do meio campo funcionar melhor com o time do Abel. Próximo, Carlos daqui de Araçatuba, o Palmeiras já era. Já sacramentou, hein? Vamos ver, calma, né? Assim, o Palmeiras é forte em casa. Mas é rivalidade, a galera tem que movimentar, tem que colocar aquela pimenta. Agora, esses próximos dias aí vai ser essa zoeira, né? Muito bom. Bora, próximo. João Cordeiro. Engraçado, o Palmeiras conquista a Libertadores com pênalti de jogador de costas e agora reclama. Não tem jeito, né? A arbitragem é polêmica, sempre vai ser. Mas, cara, não dá pra marcar aquele pênalti ontem. Não dá. A gente sempre discute o lance pontual que acabou de acontecer. Acho que o lance passado já passou, mas o lance de ontem não dá pra marcar. O Marcos Rocha, ele não faz nenhum movimento com a mão. Eu não achei pênalti. É isso aí. Gente, esse ano é ano de Copa do Mundo. No segundo bloco, né, que a gente está indo no intervalo agora, vamos mostrar para vocês os estádios da Copa. Fica aí, não sai. Valeu, já já. Estamos de volta e, como prometido, amanhã a Copa do Mundo começa a esquentar. Vamos ter os sorteios aí dos grupos. Só que antes, o João Venturi, que já está lá em Doha, foi conhecer os palcos da Copa do Mundo de 2022 e, claro, preparou uma reportagem especial para mostrar pra gente. Bora ver. Voo alto do Falcão relembra os velhos tempos do Oriente Médio, mas hoje em dia é ela quem dá as boas-vindas ao estádio Al Bayt, que sediará a abertura da Copa do Mundo do Catar. Ao sul de Doha, o Alto Mama destaca a cultura árabe. Faz referência aos tradicionais tecidos das toucas usadas pelos homens muçulmanos. Inaugurado em 2020, o Education City pode até ser novo para quem olha de fora, mas antigas mesmo eram as rochas encontradas durante a obra, entre 20 e 30 milhões de anos atrás. Cada estádio erguido traz um propósito, um simbolismo, uma história própria. Em comum, eles têm a tecnologia que joga a favor. Pela primeira vez, quem estiver dentro do estádio em um jogo de futebol da Copa do Mundo poderá assistir a partida no conforto do ar-condicionado. Uma Copa do Mundo toda tecnológica, uma Copa do Mundo onde os estádios têm suítes de hotel, onde tem ar-condicionado, os estádios são cobertos, as pessoas vão ter a oportunidade de ver 2, 3 jogos em um único dia. Entre os 8 estádios construídos para a Copa do Mundo, este é considerado um dos mais inovadores. É o estádio 974, que homenageia o comércio marítimo internacional do país, já que fica próximo ao skyline da Baía Oeste de Doha. Este estádio pode ser totalmente desmontado e pode ser reconstruído em outro lugar. E os contêineres podem continuar sendo usados por navios, explicou o CEO do comitê organizador do Mundial. A menos de 9 meses do início da competição, as obras já estão quase todas prontas. E seja nos estádios ou no areião do deserto, a bola vai rolar. Ô Caio, esse estádio aí que
que é feito de container, ele tem cara de hamburgueria conceitual, né? Até o nome dele é Estádio 974. Tem. Né? Mas é muito legal, né, cara? Sim, não, muito legal. Inovador aí, se a gente colocar há 5, 10 anos atrás, ninguém imaginava que a gente ia ter um estádio feito de containers ali para... E todos climatizados, Climatizados, muito legal, cara. Bem bacana mesmo a estrutura que está sendo montada. Enfim, a Copa do Catar ela é polêmica e toda vez que a gente vai comentar, né, Rafa? Você mesmo falou isso, não tem como a gente comentar sobre a Copa sem olhar para o que aconteceu e para o que vem acontecendo nela, que são basicamente várias denúncias de trabalho escravo, trabalhadores morrendo nas obras. Tudo para entregar dentro do prazo. Tudo para entregar dentro do prazo da Copa. Enfim, eu não consigo, sinceramente, comentar a Copa do Mundo e não vou conseguir comentar esse ano a Copa do Mundo sem citar todo tipo de exploração que foi feita com trabalhadores lá locais. Enfim, o Oriente Médio ele ainda é uma região que a gente não sabe exatamente o que acontece em cada país, né? Os governos mandam de jeitos diferentes, muito fechados. Enfim, não tem muito o que a gente fazer com relação a isso. Tomara que seja uma Copa legal no campo de acontecer, mas eu acho que ela já fica manchada pela FIFA estar fazendo esse tipo de aliança com esses países que judiam das pessoas. Isso é muito triste, eu acho que isso não tem como apagar e não tem como a gente deixar de falar também, né? É isso aí, Caio. Tem que ressaltar e deixar tudo muito claro para vocês de casa. Claro, Copa do Mundo é um evento que a gente espera, né? 4 em 4 anos. O Brasil tem uma tradição incrível e gigante, né? Inclusive recebemos uma Copa do Mundo também cheia de polêmicas que se arrastam até hoje, mas a gente tem que trazer todas as informações para a gente, para vocês, aliás, lembrando que o João Ventura ele vai continuar lá em Doha e vai trazer as informações aí sobre os sorteios dos grupos da Copa. O Brasil que tem chances de cair num grupo bem difícil, né? Vamos torcer para que amanhã já, né? Isso, amanhã cai amanhã meio-dia, se eu não me engano, no horário de Brasília. Agora a gente continua aqui o nosso programa porque o Novo Horizontino apresentou mais um reforço para a temporada. Novo contratado é o volante Bruno Silva, de 34 anos. O jogador estava no Guarani, rescindiu com o Bugre e chega em definitivo até dezembro. Bora acompanhar o que ele disse na apresentação. A gente sabe a competitividade que é a Série B, né? É um campeonato extremamente difícil. E num campeonato como esse a gente tem que ter constância, né? A gente tenho certeza que vai trabalhar muito bem esses dias que tem para trabalhar. Está montando um time muito competitivo e a gente sabe que para disputar uma competição desse nível tem que ter essa competitividade e essa força do grupo, né? Para a gente fazer um excelente campeonato. É isso aí. E o Mirassol também oficializou uma contratação que foi a do meia Giovani, de 23 anos. É o primeiro reforço do Leão para a disputa aí da Série C. O jogador foi destaque da Inter de Limeira no Campeonato Paulista, marcou 1 gol nos 10 jogos que disputou e ele fez toda a categoria de base dele no São Paulo, defendeu o Louletano de Portugal e o América Mineiro. Ele também assinou o contrato em definitivo, só que com o Mirassol, só que o prazo não foi divulgado aí pela diretoria do clube. Beleza? Boa. Mais um reforço aí, né? Vamos ver como o Mirassol se sai nessa temporada. É um time que está se refazendo, mas lucrou, né, Rafa? A gente estava falando disso na redação. Isso. Conseguiu fazer um dinheiro com a venda de jogadores aí. Isso aí, eu pensei que eu não ia conseguir falar Louletano de Portugal, mas eu consegui. Bora aí com o WhatsApp e coloca o pessoal de casa. Valder Vasconcelos, de Presidente Epitácio. Salve, Caio e Rafa. O São Paulo evoluiu demais e ganhou volume de jogo. Agora vai segurando, vamos ser campeões de novo. Ontem no Morumbi ganhamos com propriedade. E para vocês que são humildes, deixo aqui o meu boa tarde. Meteu uma rima aí, pá! Tamo junto. Garota é descolada, hein, Caio? O Valder Vasconcelos. Bem demais, legal. Valeu aí. pela audiência aí. Concordo, São Paulo tá muito bem. É isso aí. Boa. A Flávia, corintiana, Flávia, de Presidente Prudente. Boa tarde, não foi pênalti, gente. Marcar isso foi um erro grotesco. O braço esquerdo do Marcos Rocha estava colado no corpo dele. É isso, Flávio. Muito bom. Ótima análise. Concordo com você. É o que a gente falou aqui, né? É legal ver isso de uma corintiana, né? Isso, mostra que o nosso telespectador não é clubista. Exatamente. Isso é bacana. Esse tipo de análise faz muito sentido. É bem legal de ver. Parabéns é isso aí. Próximo, o Flávio, lá de Votuporanga. Fala aí, não foi pênalti. Vamos pra cima, Verdão. # eu acredito. Marião de férias. A galera adora cutucar o Mário, né? Valeu, Caio e Rafa. Tamo junto. Tamo junto, Flávio. Valeu. O Mário, ele foi pra Rio Preto, né? Lá na nossa sede, organizar algumas situações aí, né, já ele tá de volta aí. O Mário é um cara muito compromissado, né? Isso. Ele é um cara com agenda cheia, Flávio. Apresentador, DJ, enfim, já ele tá de volta. Tudo isso e muito mais. Toquinho de Adamantina. Boa tarde, Rafa e Caio. No Morumbi o bicho pega, vai São Paulo. Boa. E o bicho pegou mesmo pro lado do Abel. Legal a torcida, cara. Ficou muito bacana a festa, muito legal mesmo. É isso aí. O Alisson lá de Cajobi.
o Corinthians ganha a Libertadores? Cara, o Cássio falou isso, né? Depois do que o foco agora é ganhar a segunda Libertadores. Tá muito longe disso, sinceramente. Não dá pra saber, mas tá muito longe. Hoje o Corinthians ser até favorito pra uma Libertadores. Tem que evoluir muito, né, Rafa? Ó, Caio, já que esse torcedor aí de casa perguntou, eu já vou contar aqui pra ele que o primeiro jogo deste ano, primeira transmissão de Libertadores do SBT este ano, será Always Ready da Bolívia, aliás, contra o Corinthians. Então fique ligado. Boa. Que você Corinthians já vai no SBT conferir. aí. Isso. Show de Até bola. amanhã o Mário tá de volta. Valeu, galera, por acompanhar a gente. Tchau, tchau. Vai no Tela 2, tamo junto.